Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula técnica. Nessa videoaula eu gostaria de demonstrar para vocês a configuração do ESP32 em plataforma de internet das coisas em servidor local Ubuntu, virtualizado em VirtualBox. O servidor Ubuntu foi virtualizado na aula anterior e depois a gente fez a instalação da plataforma de internet das coisas Finger.io. Ficou faltando criar um usuário e depois adicionar um device na plataforma Finger.io. Então, nessa aula nós iremos fazer a configuração desse cliente ESP32. Vamos lá para o Ubuntu. Bom, pessoal, aqui agora a gente já tem a tela do Ubuntu aberta do lado esquerdo e do nosso lado direito aqui a gente tem a tela da IDE do Arduino, onde nessa IDE já foi compilada para poder trabalhar com ESP32, ok? Posso fazer mais à frente uma aula explicando como é que se compila o device, o SDK, né, do ESP32 para funcionar com o Arduino, ok? Bom, essa sketch aqui, algumas coisas aqui que são importantes para a gente. Primeiro, essa linha do define Finger Server. No caso específico aqui, a gente está utilizando o IoT Finger.io, que é o servidor remoto, aquele servidor gratuito que eu expliquei na aula anterior, tá ok? Esse Finger Server precisa ser alterado. Eu preciso utilizar o IP do servidor local, que é o do Ubuntu. Então eu tenho que vir aqui depois e pegar o IP do Ubuntu, tá? Outros pontos importantes são esses define aqui, ó. Define user, Antônio Júnior, define device ID ESP32 e define device credential e essa senha aqui. Essa senha não é a senha do usuário lá da interface do Finger.io, ok? Ela é uma senha do dispositivo ESP32. É ela que vai autorizar a comunicação entre o Finger.io local e o dispositivo ESP32, tá? Bom, outra coisa interessante aqui, ó, é essa sequência que eu deixei. Esse define, né, Finger Server, ele precisa vir antes desse include aqui, ó, Finger ESP32.h. Se ele não vier antes, esses Finger Server aqui, ó, ele não vai ser encontrado. E aí o cabeçalho Finger ESP32 vai, por padrão, utilizar o domínio da IoT, certo? Aí você vai tentar comunicar com o servidor local, não comunica e vai ver ele está comunicando lá com o servidor remoto da Finger.io, ok? Bom, nessa interface do Arduino, apesar de ela já estar compilada para utilizar aqui, né? No meu caso eu estou utilizando o ESP32 Dev Module, né? Um módulo ROM. São algumas configurações. Eu preciso selecionar um módulo, o Upload Speed, né? Aqui no caso 115.200, e a comunicação, que eu estou usando a porta com 3, ok? Outra coisa que eu preciso fazer aqui é a inclusão de uma biblioteca. Eu preciso aqui, vamos lá, em Sketch, incluir biblioteca, gerenciar bibliotecas. Eu preciso acrescentar nessa Sketch a biblioteca do Finger.io. Nessa minha interface do Arduino, essas bibliotecas do Finger.io, elas não estão instaladas. Então eu vou digitar aqui Finger e ele vai trazer para mim essa interface aqui, ó. Esse sketch aqui, essa biblioteca. Então eu vou mandar instalar ela, porque eu não tenho ela instalada aqui no meu Finger.io, no meu Arduino, né? Na ideia do Arduino. Beleza? Então agora ela está instalada, né? Quando ela instala, eu vou ter condições de usar esses arquivos cabeçalhos aqui, tá? Então eu vou compilar aqui, ó, verificar para ver se está funcionando, se ele conseguiu instalar, ok? Então vamos ver aqui o tempo de compilação. Eu preciso gravar esse código, logicamente, no ESP32, tá? Para o ESP32 já reconhecer o Finger.io local, ok? Vamos verificar aqui. Se não vai dar nenhum erro.
depois de fazer a compilação aqui, né, a compilação, a verificação, né, ver se não vai dar nenhum problema por causa dos arquivos cabeçalhos, nós vamos lá para o Ubuntu, e lá no Ubuntu, deixa eu ver, acho que ele compilou, né? Compilou. Tá compilando. Nós vamos lá para o Ubuntu, e no Ubuntu, né, nós vamos criar um usuário no Finger.io. Isso, conseguiu compilar. Então ele não deu erro, tá? Na próxima aula eu vou explicar de forma mais detalhada o que faz esse código aqui, tá? No caso aqui, o meu ESP32 está comunicando via wireless, tá ok? Então por isso que eu tenho o SSID e a senha aqui. Aí na próxima aula a gente explica direito o que cada comando está fazendo aqui. Então eu vou logar aqui no Ubuntu. Fazer um teste para ver se o Finger.io local ainda está funcionando, né? Ok. Esse VBox aqui, pessoal, é o seguinte. Eu tentei fazer a instalação da imagem dos CDs adicionais aqui para convidado, para algumas funções aqui, ó, estarem funcionando. Só que quando eu instalei ele gerou incompatibilidade na placa gráfica 3D do Ubuntu e não estava aparecendo a tela. E aí eu tive que vir aqui, ó, e desinstalar não, desabilitar. Cadê? Deixa eu ver aqui. Monitor. Eu tive que desabilitar a aceleração 3D. Senão ele não estava aparecendo a tela aqui para mim. Ok? Mas beleza. Então vim aqui, desabilitei. E vamos lá para o navegador Firefox. Tinha testado aquela vez com o IP local, né? 127.0.0.1. Ok. Bom, a gente precisa criar um usuário, tá? Então nós vamos vir aqui, ó, create an account. E no caso, vou digitar Antônio JR, Antônio JR. O e-mail aqui, eu vou adicionar um teste.com.br. Não vai fazer muita diferença. Essa máquina aqui não vai ser máquina de produção. Então não tem problema eu usar um domínio que não exista. Ok? Pronto. Feito o cadastro, automaticamente ele já vai mandar nós aqui para a estatística no Finger.io. Tá? Bom, primeira coisa que nós temos que fazer quando estamos aqui é vir aqui, ó, dar uma olhada no profile. A gente pode entrar aqui, né, no profile, o nome, a URL da empresa, o nome da empresa, a localização e salvar essas informações. Em settings, né, posso alterar o password que a gente cadastrou e aqui escolher um timer zone. Aqui no caso eu vou escolher América São Paulo e vou fazer um update. Isso aqui é importante, né? Beleza. Bom, agora é fazer o cadastro do device. No cadastro do device, ó, add device, aqui eu tenho que usar o mesmo nome que está lá no código do ESP32. Então aqui eu estou utilizando o próprio ESP32 porque é o que está lá. A descrição, qualquer coisa aí que permita identificar qual que é o dispositivo. E aqui em credenciais, neste caso aqui eu vou copiar o código que eu tenho lá que seria esse código aqui, ó, porque ele não está funcionando o copiar e colar no remoto, né? Não, funcionou agora. Pô, menos mal. Então é o seguinte, eu vou usar o mesmo credencial aqui e vou mandar adicionar, tá ok? Eu vou vir aqui em Device Dashboard, que ele já cadastrou, tá? Detalhe, vai estar tudo parado, porque ainda a gente não fez a gravação do código lá do ESP32. Então vamos vir aqui no ESP32, o usuário está ok, Antônio JR, tá ali, Antônio JR, o Device ID ESP32, Credentials, e aqui eu preciso alterar, eu preciso saber qual que é o IP local. Uma das formas de verificar esse IP é vindo aqui, ó.
conexão cabeada, configurações da rede. Cadê aqui? Beleza, ele vai vir aqui em rede, né? Nós vamos digitar aqui, ó. Clicar, né? Configurações. Então ele pegou aqui o IP local 192.168.1.26, ok? Bom, veja o seguinte, eu estou na mesma rede do meu roteador, então tem algumas coisas que vão facilitar. Então vou dar um aplicar, ele já está com esse IP mesmo. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, 192.168.1.26. Beleza? Aqui para baixo, deixa eu só dar uma explicada no que vai acontecer na hora que a gente vai configurando. Na outra aula a gente explica direito esses códigos aqui. Eu criei uma variável chamada LED1 aqui, que é responsável por estar comunicando, no caso aqui, eu vou utilizar um botão e esse botão vai comunicar diretamente com esse LED, fazendo com que a gente ligue ou desligue um LED lá no ESP32. Ao mesmo tempo, eu criei aqui uma variável chamada TempUmid, certo? Que vai enviar temperatura e umidade, certo? Essa temperatura e umidade, na hora que a gente estiver configurando lá no Finger.io, elas vão aparecer só na hora de selecionar o TempUmid, elas já aparecem automaticamente. Então basta selecionar elas e fazer os gráficos que a gente quer. Neste caso, eu criei também duas variáveis, temperatura e umidade. No caso aqui, essas duas variáveis foram criadas com o tipo int, né? Então elas estão aqui, ó. Foram criadas aqui em cima com o tipo int. Beleza? São variáveis randômicas de 0 a 100. Tá? Então, tanto temperatura quanto umidade são essas duas variáveis variando de 0 a 100. Eu estou dando um delay de 100 milissegundos entre elas para que os valores fiquem diferentes. Ok? Então agora é o seguinte, eu já estou com o Arduino, com o ESP32 conectado na comunicação aqui, ok? Com 3. Então eu vou mandar compilar e já mandar gravar no ESP32. Funcionando isso, automaticamente já vai aparecer como conectado na dashboard do ESP32. Então vamos verificar aqui a compilação, a gravação, ok? E o seguinte, eu vou só verificar se não tem nenhuma... Só um minuto aqui. Ok, começou a gravar. Ok, ele gravou, ok. Então a princípio parece que tá tudo ok ali. Deixa eu dar um F5 aqui. Ó, já está comunicando, certo? Então é o seguinte, o ESP32 ele pegou o IP 23 da minha rede local, tá? Já foram transmitidos 39 bytes e recebidos 4 bytes. E o dispositivo já está online, tranquilo? Bom, o primeiro passo agora é criar as dashboards. Primeira coisa aqui, adicionar uma dashboard. Dashboard ID, nesse caso aqui, eu vou entrar um nome único para ela aqui. Então, deixa eu colocar aqui, por exemplo, Dash ESP32. O nome dela aqui, deixa eu colocar Dash ESP32 teste. Uma descrição, teste da ESP32. ESP32. Vou mandar adicionar dashboard. Pronto. Já está cadastrada e aqui eu vou clicar em New Dashboard, né?
para ela já puxar a dashboard. O primeiro passo aqui é habilitar ela aqui no canto direito, como a gente fez lá na aula anterior. Feito isso, ela abre, né, essas duas opções aqui, onde eu posso adicionar os GED. Então, vou adicionar um GED aqui. Ó. Vamos selecionar um gráfico, um tempo, ó, Time Series Chart. Neste caso aqui, temperatura, garagem. E aqui eu vou selecionar o dispositivo. From Device, ESP32 e Temp Humid, certo? Olha que interessante, ele já vai trazendo as variáveis que estão lá disponíveis no dispositivo. Então, basicamente é só sair selecionando. Ok? Nesse caso aqui eu vou selecionar só a temperatura, beleza? O Refresh Mode eu vou dar um intervalo. Neste caso aqui, deixa eu colocar aqui de 1 em 1 segundo. Tá ok. Intervalo em minutos, vou pôr 10. Senão, 10. Não é Multiple Access, posso tirar. Bom, lembrando que lá naquela versão do Finger.io, o tempo mínimo era de 60 segundos, ou 1 minuto, né? Vamos fazer um teste aqui com um segundo e ver como é que fica. Ó, já está plotando o gráfico. Certo? De 1 em 1 segundo. Só que o que acontece? Tem um negócio aqui interessante. A gente criou do device, né? Então o device já está mandando informação direto para esse widget, né? No caso aí do gráfico, plotando esse gráfico. Só que o que acontece? Quando eu sair daqui, olha que interessante, ó, vou no dashboard, ele vai aparecer aqui para mim o dashboard, aí eu vou clicar aqui para voltar lá no dashboard. Cadê o gráfico? Ele vai perdendo os gráficos. Então é o seguinte, duas formas de criar isso. Uma é criar esse tipo de gráfico, do jeito que foi feito, a partir da informação do dispositivo. Só que essas informações não ficam salvas. Entendeu? Então o que a gente precisa fazer? Na aula anterior eu tinha comentado que os data buckets, eles seriam como se fosse um armazenamento, um histórico, né? E é justamente isso que eles fazem, eles vão armazenar a informação. Então vamos criar aqui um ADD, um data bucket ID, então vou colocar aqui ESP32 bucket, ESP32 bucket teste, e aqui armazenando o teste do ESP32. Vou habilitar. E agora o data source, ó. Data source from device resource. ESP32, temp humid e o intervalo. Certo? No nosso caso aqui eu tenho que dar um intervalo para ele, se é de 1 em 1 minuto, né? Como nós vamos, se for fazer o gráfico de 1 em 1 segundo, tem que habilitar de 1 em 1 segundo aqui, tá? Vou fazer diferente, eu vou colocar aqui 10 segundos para não ficar muito, senão ele vai criando muitos dados, né? Muita informação. ADD bucket, ok. Your new bucket, tá aqui armazenado. Ó, ele já começa a jogar as informações aqui, ó, de 10 em 10 segundos, certo? O que acontece? Ele já vai armazenando e guarda essas informações, ó. Então, deixa eu ver aqui, 10 em 10 segundos. Clicando aqui no refresh. Ok? Conforme eu comentei na aula anterior, o que dá para fazer? Que a gente consegue exportar esses dados, ó. CSV, ARFF e JSON, né? CSV dá para poder trabalhar lá com o Excel. Então dá para exportar todo o dado, vem cá, seleciono ele aqui, e especificar uma data, start e final. E é possível também limpar essas informações, clear all data in bucket, e especificar qual data que será limpa, tá ok? Então no nosso caso aqui, ó,
refresh de novo. Ó, já tem esses dados armazenados. Olha que interessante, vou voltar lá na dashboard, dash ESP32. Olha aí, esse gráfico não tem nada, né, de informação. Vamos fazer o seguinte, vou habilitar aqui de novo, do lado direito, e vou adicionar mais um widget. Nesse caso, de novo, um time. Vou escrever novamente, da mesma forma do outro lá, outro gráfico. Só que agora, ao invés de selecionar o device, eu vou selecionar do bucket. Olha que interessante, ó, bucket, ESP32, ele traz também as duas temperaturas, as duas variáveis. Vou criar com as duas variáveis agora. Select time, relativo, a gente pode armazenar aqui, por exemplo, os últimos 10 minutos, certo? Posso trocar a cor, aqui no caso a temperatura tá, deixa eu ver aqui que dá para ficar bem legal aqui, às vezes um vermelho. Um vermelho aqui, vou selecionar ele, ok. Vou deixar a umidade em verde. Ok, selecionei ela aqui e dá um save. Olha lá, ele já traz todos os dados que já estavam armazenados para mim no bucket, né? Os 10 minutos, né? Olha que interessante, vou sair de novo, vou lá para dashboard, dashboard ESP, olha lá, o gráfico de temperatura fica armazenado, enquanto a temperatura atual, né, ele começa tudo do zero, né, tudo de novo, ok? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Esse aqui está de segundo em segundo e esse aqui está de 10 segundos em 10 segundos, confere? Bom, eu vou adicionar aqui agora mais outros gadgets, habilitando aqui de novo, add widget, e aí eu vou selecionar, no caso aqui agora, texto valor. Seleciono a temperatura. Ok, subtitle garagem. Garagem. O valor pode ser do bucket, como pode ser também do device. Eu vou deixar o device porque é o seguinte, eu quero ver o instantâneo dele. Então eu posso deixar aqui o do próprio device, sem problema nenhum. Então vai selecionando, temperatura, refresh. Tinha deixado lá de 1 em 1 segundo, né? Não, vou deixar aqui de 1 em 1 segundo. E a unidade, aqui a temperatura, vou pôr Celsius aqui. E no caso aqui, deixa eu colocar uma cor, pode ser azul. Selecionei. E vou dar um save. O que vai acontecer aqui para nós? Ele já começa a aparecer a temperatura instantânea. Então eu sei, não preciso nem ficar preocupando ali com o gráfico. Eu já bato o olho aqui, eu sei qual é a temperatura instantânea. Tá? E outra, né? Eu consigo jogar essa tela aqui do jeito que eu quero. Ó, pra cima aqui, para baixo e tal. Beleza? Posso criar mais uma para a umidade. Vamos lá. Texto valor. Umidade. Umidade. Por exemplo, garagem. Select source. From device de novo. ESP. Temp. Só que agora o valor eu vou pegar a umidade. Sempre intervalo. Aqui no caso está de 1 em 1 segundo. E a data aqui é percentual. E aqui eu vou pegar, vamos pegar um verde aqui para. Ok. E save. Então já trouxe aqui, né? Vou te dar uma aumentada aqui, ok? Podemos trazer para cá, ó. E aí. Ajustar ele com o outro lá. Beleza? Então é isso que a gente tem aí, né? O botão, né, no caso, que não vai dar para vocês verem, mas eu poderia
fazer o seguinte, vou chamar aqui de LED, chama de LED 1, acho, se não me engano, né? No código. Então, garagem. Aí de novo, ó, Select Device, ESP32, o Resource. Ele já traz o LED aqui pra gente, ó, que é on-off. E Save. Ok? No caso aqui em específico, o que vai acontecer? Eu vou clicar aqui para ligar. Na aula que vem que eu vou estar mostrando o código, eu aproveito e depois eu mostro para vocês um vídeo também aqui gravando o ESP acionando e desligando o LED. A gente vai ver que isso é muito rápido, essa comunicação. Ok? Então dá para utilizar o Finger I/O, né? Servidor local, ou até mesmo servidor remoto, que a comunicação é bem rápida. Tranquilo? Bom, aí eu posso vir aqui desabilitar, né? E aí a gente para de ficar fazendo edição, né? Ele deixa a gente continuar trabalhando aqui, mas não permite a edição. Tranquilo? Bom, então no nosso caso aqui, né? A gente tem, deixa eu dar uma olhada aqui no device. Ó, ele já mandou 16.8 KB de informação, 570 bytes ele recebeu, IP, tá online, 12 minutos aí de comunicação, né? Então, assim, é interessante, né, essa velocidade de comunicação que ele tem aqui. Os device tokens, se quiser adicionar, né? Token name, a gente vai permitir aqui o uso das informações e aqui a API também, né? No caso, ele acionaria, né, os comandos que a gente tem aqui. LED 1, temperatura e umidade, tá ok? Isso aí no caso se a gente for usar a API, né? A gente não está usando a API, então não é o caso, né? Tranquilo aqui? Conforme eu mencionei, né? Quando a gente vem para cá, o que acontece? Ele perde essa informação, né? Ele acaba perdendo essas informações aqui todas as vezes que a gente for entrar aqui na dashboard, ok? Bom, é possível também fazer o seguinte, pessoal. Aqui em Settings, ele faz um negócio interessante, que é o compartilhamento da dashboard, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o código, se bem que aqui está usando o IP local, né? O ideal é usar o IP remoto, o externo, né? Aqui porque eu tinha entrado com 127 aqui em cima, deixa eu salvar aqui primeiro, ok? É porque eu tinha salvado com 127, então ele vai trazer o 127. Mas se for para disponibilizar isso na rede externa, né? O pessoal de fora poder acessar essas informações, já explico aquele erro vermelho ali. Acessar essas informações, o ideal é usar o endereço 26, né? Vamos alterar aqui para ver se ele aceita. 192.68.1.26. Vai aceitar, né? A única coisa que está dando erro ali é aquele bucket error ali, tá? Isso aí é permissão de acesso no dashboard ali que ele está dando erro. Tranquilo? Mas a gente já dá uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Access Tokens, tá vendo aqui? Ele, por padrão, ele cria um token para a dashboard, quando a gente habilita ela. Então, vamos clicar nela aqui, ó. O que vai acontecer? Tá vendo que eu tenho a dashboard e tenho um device, né? Que são as permissões que eu tenho aqui. Então, o que acontece? Essas informações, elas são permitido o acesso ou não permitido o acesso, ok? Então é o seguinte, no dashboard aqui eu vou clicar, aqui eu tenho um dashboard, que ele vai permitir o acesso específico ao resource, que aqui é o dash,
né? E aqui é o read dashboard config. Ok. O device, tá? Então tem um dispositivo que vai me permitir o acesso do resource ESP32 e acessar os device resource. Só que tem um aqui que ele não está deixando, né? Que é o que? O bucket. Então, bucket, eu posso especificar o resource, que no caso é o ESP32, e a ação, né? Por exemplo, any action ou select uma action específica. Então, o que eu posso fazer? Ó, por exemplo, read bucket. Se eu dar um adicionar, ok? Vamos verificar. Deixa eu salvar aqui, né? Deixa eu salvar, ok. Aí vamos vir aqui, ó. Então, eu pedi para ele permitir o acesso ao data bucket. Então, quando eu faço isso, aí ele, logicamente, ele vai acessar o data bucket. No caso lá, eu só permiti a leitura do data bucket, mas não permiti a escrita, tá? Então, ele só vai ler, que é o que interessa, né? No caso aqui dos gráficos, ele precisa ler. Fez a leitura, monta o gráfico, a gente já sabe o que está acontecendo. Para nós já está bom. Tranquilo? Aqui no caso desse gráfico foi feito os dois, né? Se bem que eu coloquei temperatura aqui e deixei os dois gráficos, eu preciso alterar lá, né? Então vamos alterar lá porque ficou estranho isso aqui. Então voltamos lá na dashboard, dashboard ESP32, vamos habilitar ela aqui no canto direito e vamos vir aqui, ó, editar. Então aqui no caso vamos colocar temperatura e umidade. Certo? Só para a gente ter o nome correto ali em cima, né? Temperatura e umidade. Certo? Dá um F5 aqui para ele recarregar a página. Já está alterado. Beleza? Bom, pessoal, então por hoje seria isso, tá? Eu gostaria de estar mostrando para vocês essa interface funcionando e aí o que a gente tem. Tranquilo? Na próxima aula eu faço uma explicação mais detalhada daquele código do ESP32 e faço uma gravação do ESP32 ligando e desligando o LED lá do DevKit. Certo? Então é isso aí, pessoal. Novamente gostaria de agradecer a todos aqueles que estão acompanhando as nossas videoaulas técnicas e aí até a próxima.